Olá, hoje nós vamos iniciar um novo curso, que é o curso básico de CNC. Nesse curso nós vamos aprender os aspectos fundamentais da programação de CNC e de operações de máquinas CNC. Mas, como toda história, a gente tem que entender o começo dela. No princípio, quando começaram a automatizar as máquinas depois da Revolução Industrial, isso foi feito para que se pudesse produzir mais produtos com a qualidade melhor, mais do que o ser humano poderia fazer. Hoje em dia, essa automação ela ganhou um novo propósito, porque nós precisamos hoje ter uma capacidade produtiva para atender a demanda da população. Então, da antiguidade para hoje, o que mudou foi a escala de produção e também a escala do consumo. Então, as primeiras máquinas automatizadas começaram a surgir no início do século XX, durante os anos de 1940 a 1950. A princípio eram máquinas que utilizavam cartões perfurados para acionar uma sequência de passos para realizar operações. Essas máquinas seriam máquinas de comando numérico rudimentares, porque era extremamente complicado a programação desses cartões e limitado o que essa máquina poderia fazer, dada a pequena quantidade de informação que se poderia passar utilizando os cartões perfurados. Depois da invenção dos computadores, dos circuitos eletrônicos, do microchip, a gente chegou nas máquinas que nós conhecemos hoje, né? As máquinas de comando numérico computadorizado. O computador facilitou que, ao invés de você ter cartões perfurados, você tinha informações gravadas de forma digital no computador, e esse computador poderia acionar os motores elétricos, pneumáticos e hidráulicos da máquina de acordo com o que fosse necessário para fazer as operações. E isso acarretou num grande ganho de produtividade, uma redução de custo muito grande também, uma flexibilidade enorme, dado que uma mesma máquina poderia ter programa para fazer diversos produtos diferentes, e também uma grande precisão e confiabilidade no resultado que essa máquina entregava. Essas máquinas que nós estamos falando, elas são máquinas operatrizes. O que é uma máquina operatriz? É uma máquina que você tem um material, que esse material bruto é passado por um processo automatizado para que se torne uma peça acabada. Então, na prática, uma máquina operatriz é uma máquina que transforma um material bruto numa peça acabada. Isso nos leva a um outro detalhe dessas máquinas, que é a programação. A programação é o que é necessário passar de informação para a máquina para que ela possa fazer aquele produto que você deseja. E para isso nós utilizamos uma coisa chamada algoritmo, que nada mais é do que uma sequência de passos para realizar uma operação. Vamos dar um exemplo prático disso. Imagine uma pessoa com um pneu furado. Para que ela possa trocar o pneu do carro, ela pode seguir uma série de passos e esses passos vão fazendo com que ela realize essa tarefa. Por exemplo, nós temos pegar a chave de roda, folgar os parafusos, pegar o macaco, levantar o carro com o macaco, retirar os parafusos, retirar o pneu danificado, colocar o pneu sobressalente, colocar os parafusos, baixar o veículo e apertar os parafusos. Note que se a pessoa realizar esse passo exatamente na sequência que foi lida nessa coluna aqui, ela vai conseguir facilmente trocar o pneu do veículo e realizar uma tarefa a qual ela foi proposta. Então, essa é a ideia do algoritmo. É uma sequência de passos que você realiza para que você chegue a algum resultado ou você obtenha algum resultado. Nas máquinas CNC, elas também trabalham dessa forma. Elas recebem uma programação, uma sequência de passos que faz com que ela se movimente e faça o trabalho para transformar o material bruto na peça. Essa programação, ou essa linguagem de programação utilizada nessas máquinas operatrizes, nós chamamos de Gerber, ou também código G. O G seria o indicativo de Gerber. A partir de agora nós vamos estudar como funciona esse Gerber, como funciona essa linguagem de programação que faz com que as máquinas operatrizes CNC transformem materiais em peças. É importante a gente saber de um detalhe. Esse código de programação Gerber, ele é utilizado para
movimentos. Então, a gente sempre tem que estar entendendo essa linguagem com o movimento da máquina. Bom, para começar, a gente tem que entender a movimentação da máquina. A máquina possui eixos de movimentação. Esses eixos de movimentação são os sentidos onde as ferramentas vão fazer o trabalho. Nós temos o movimento no eixo X, como mostrado na tela. Nós temos o movimento no eixo Y. E nós temos o movimento no eixo Z, que é subindo ou descendo a ferramenta. Para facilitar, vamos colocar esse exemplo em apenas duas dimensões, ou seja, X, que é o sentido horizontal, e Y, que seria o sentido vertical. E vamos colocar esse P, que é um ponto, em um determinado local. Se eu quiser dizer que essa posição está definida em um lugar nessa máquina, então eu vou pegar no eixo X o valor que ela corresponde. No nosso caso aqui nós temos o 5. Colocamos o 5 aqui na primeira casa. E no eixo Y nós vemos que ela está aqui e nós vemos que ele está aqui na segunda casa. Então a coordenada desse ponto é 5, 1, que quer dizer X 5, Y 1. As máquinas CNC, elas trabalham normalmente utilizando medidas, padrões. No nosso país, a medida mais comum de se utilizar é o milímetro. Observe a figura na tela. Nós temos no sistema de coordenadas vários pontos. Imagine que esse seja o formato que nós desejamos fazer essa peça. E imagine que essa peça esteja em uma máquina que irá cortar esse material. Então, começando do ponto A, que está na posição 3 em X e 1 em Y, nós vamos movimentar ela até B, ou seja, para a direção X5, Y1. Depois, nós vamos movimentar ela para a posição C, ou seja, da posição X, 6, Y, 3.5. Após isso, nós vamos para a letra D, 6 em X e 5 em Y, para a letra E, que vai ser 3,5 em X e 5 em Y, depois para a letra F, que é 3,5 em X e 7 em Y, depois para a letra G, que é 2 em X e 7 em Y, depois para a letra H, que é 2 em X e 3 em Y, e depois novamente para a letra A, que está no ponto 3x, Y1. Então, fazendo esse movimento com uma ferramenta que corte o material, nós vamos obter esse formato do desenho. E é assim que a programação trabalha. Ela segue uma sequência para fazer com que a máquina se movimente e obtenha-se o resultado. Para isso, a máquina vai receber o que nós chamamos de comando. Na linguagem Gerber, o comando é uma letra seguida no número. No Gerber, essa letra pode ser a letra G ou a letra M. E depois do comando, nós podemos ter umas outras letras acompanhadas de números que vão representar endereços, que é justamente o par ordenado X, Y ou Z, que vai corresponder à posição que a máquina deve mover. Então, o comando diz o que a máquina deve fazer e os endereços dizem o complemento dessa ação que ela vai fazer. Esse complemento pode ser uma posição ou pode ser algum outro valor que seja necessário para a operação. Alguns comandos não necessitam de nenhum complemento, não necessitam de nenhum endereço. Mas quando esses comandos entrarem na programação, eles vão fazer com que a máquina realize uma operação que não necessite de complementos. Veja só este segundo exemplo. De antemão vou dizer que o comando G0 e G1 é um comando que faz com que a máquina movimente. Esse símbolo que nós estamos vendo aqui, ele representa o início das posições da máquina, ou seja, o ponto 0, 0. Então, quando nós desejamos fazer um quadrado, que a máquina me desenha um quadrado,
A primeira coisa que nós deveremos fazer é colocar os pontos, né, que deverá ser utilizado. Aqui é o ponto 00, esse é o ponto 100, 0, esse é o ponto 100, 100 e esse é o ponto 0, 100. Então significa que esse quadrado, ele é um quadrado com 100 milímetros de aresta. Ele andou 100 milímetros em X e 0 em Y. Para cá, ele andou 100 milímetros em X e 100 milímetros em Y. Nessa posição, ele não andou em X e andou 100 milímetros em Y, e esse ponto ele não andou. Então, baseado nessa sequência aqui, nós vamos ter a programação começando com G0, X0, Y0. Serve para quê? Para garantir que eu estou aqui na posição inicial. Aí vemos G1, que é o comando de movimentar em linha reta, para X100, Y0. Então a máquina vai se movimentar desse ponto para esse. Na próxima linha nós temos G1, que é movimentar em linha reta, X100, Y100. Então a máquina que está nesse ponto aqui vai se movimentar para esse ponto aqui. Na penúltima linha nós temos G1, que é movimentar em linha reta, X0, Y100. Então a máquina que está nesse ponto aqui vai se movimentar para esse ponto aqui. E na última linha nós temos G1, X0, Y0, que faz com que a máquina se movimente de onde ela está para o ponto inicial. Assim, nós temos um algoritmo que faz com que a máquina desenhe um quadrado. Bom, nas nossas aulas nós vamos utilizar alguns simuladores. Eles estarão descritos nas descrições do vídeo. São simuladores livres e bastante simples de utilizarem, que nós iremos detalhar à medida que iremos avançando no curso. Na próxima aula, nós veremos os comandos G0 e G1 detalhadamente. Até a próxima aula, pessoal!